Bitcoin hoje não está tendo alta, mas a gente está tendo uma resposta na dominância, o que é uma coisa muito positiva. E como vocês estão vendo, estou em clima tropical, não estamos tendo alta, mas vamos falar de dados otimistas, que eu não quero você preocupado, triste de qualquer forma, bolado com esse mercado. Eu quero que você entenda a capacidade que nós temos de continuar nossa alta. E a gente vai mostrar muitos dados hoje, então fica aí comigo e deixa o seu like já de entrada, porque vai valer a pena, beleza? Então, gente, todas boas-vindas, você tá no canal Estudo Modesto, que você entende como o mercado funciona. E olha só, primeira coisa que a gente vai fazer é analisar melhor essa situação, porque a gente tem que pensar o seguinte: o preço subiu, rompeu o topo histórico, descemos, e agora que a gente desceu, bom, a gente está se segurando nessa região, mas por que a gente está tanto tempinho já nessa região e não tivemos nenhuma definição se a gente vai realmente para baixo ou se vamos continuar no salto? Então, olha só o que a gente pode fazer. Usando aqui a ferramenta chamada perfil de volume range fixo, você pode simplesmente pegar de um ponto até o outro e ver o volume baseado na faixa de preço nessa região. E note, vamos lá, desde início do ano ali praticamente até agora a gente realmente teve o topo histórico, caímos, renovamos o topo histórico, e nesse meio tempo todo aí tivemos muitas compras, muitas vendas. E como é que isso pode afetar o preço nesse exato momento? Primeira coisa, a gente tem que destacar os pontos mais utilizados aqui, os pontos mais chaves, ou seja, com mais volume. Isso aqui que você está vendo são barras de volume. A gente vai marcar os que estão mais destacados aqui, ou seja, estão mais cheinhas. Então a gente pode pegar, ó, você vê que esse ponto aqui é chave porque depois desse candle que a gente está vendo aqui, deixa eu tirar isso aqui, depois desse candlezinho aqui, ele realmente começa a ficar quase nulo. Isso aqui não tem nada aqui dentro. Beleza, então vamos para a próxima. Na próxima a gente já começa por aqui, vamos marcar aqui e já vamos marcar depois, vamos pegar a média aqui nesse exato ponto. Deixa eu deixar amarelo aqui para vocês enxergarem melhor, porque aqui a gente vai precisar prestar muita atenção, beleza? Olha só, depois o outro ponto aqui, que isso aqui nem precisa olhar isso aqui, mas é legal a gente marcar também. Então vamos lá, a gente teve a queda no meio do ano aí. Essa zona aqui foi uma zona de acumulação extrema. Você pode olhar pelo volume o quanto de compra e quanto de venda a gente teve aqui. Então esse é um ponto clássico de acumulação. A galera deixou o preço ficar num range fixo e causou muita compra, deu muita oportunidade de compra para os grandões. Ou seja, a acumulação, eles foram comprando aos poucos, foram acumulando aos poucos. Beleza. Depois a gente subiu, formamos até um suporte em cima dessa região aqui. Pô, bacana, continuamos subindo. E olha só, a nossa segunda região é essa aqui. E note que a gente tem uma segunda região em que a gente teve realmente uma compra, um volume acima do normal. Ou seja, para o preço agora, onde ele está, para ele descer para essa região, não vai ser fácil, porque a gente tem que entender que uma zona de grande volume é uma zona protegida. Muita gente comprou nessas regiões aqui e não vão querer ver o preço chegando perto aqui, porque isso vai indicar para eles o quê? Prejuízo. Cara, eu comprei aqui, o preço está chegando perto onde eu comprei, eu não quero que chegue lá, porque eu vou ficar no prejuízo, eu não quero isso de forma alguma. Então é o seguinte, essa é uma zona protegida e o interesse da galera é não deixar o preço entrar nessa região. Show de bola. Só que agora a gente está nessa região aqui que realmente tem um volume parecido com a segunda aqui, com o segundo retângulo. E Douglas, a gente não deveria passar desse ponto aqui, né? Desse suporte aqui nos 54 mil praticamente. Sim, seria interessante a gente ficar acima dessa região, porque você pode notar que no meio aqui você tem um volume minúsculo. Esse volume minúsculo significa que não tem muito interesse para proteger ele da região, o que indicaria para a gente, tá? Que se a gente tiver uma queda aqui, desse gap daqui até esse embaixo aqui, esse aqui seria um campo nulo de queda livre. Ou seja, não temos muito interesse ali nessa região para fazer compras. Muita gente sustentando o preço ali porque não tem interesse. Você vê que o preço passou muito pouco tempo nessa faixa de preço e é por isso que a gente tem volume baixo. Show de bola. E, pô, então a gente não pode deixar o preço passar por aqui. Então 54 tem que ser um ponto muito interessante para a gente segurar. Beleza? Claro que a gente tem Fibonacci, 53, um monte de pontos 53 aí. Mas é melhor a gente se guiar primeiro pelos volumes aqui, que é o que realmente importa e é o dado que a gente tem mais concreto possível aqui no mercado. Ou seja, a gente está nessa primeira região e eu quero atentar você ao seguinte. Você pode ver o volume aumentando aqui. Claro que com o tempo, a gente que está nesse momento aqui de lateralidade total nesse preço, pode ser um indicativo de que? Zona de acumulação. A gente teve uma zona de acumulação ou distribuição aqui e agora a gente está tendo uma oportunidade
para você fazer uma compra nessa região para a gente aproveitar uma possível alta. Tô cantando alta aqui, só que eu quero deixar vocês cientes que análise gráfica, análise técnica funciona, mas é tudo probabilidade. Pode ser que o mercado vire e é sempre interessante você sempre ter uma estratégia para se proteger disso tudo. E onde que eu falo isso? No nosso Instagram, então não perde, ó. Doug Tadeu aqui, segue lá o nosso perfil do Instagram, que lá a gente fala de estratégia, tudo. Não te cobro nada, é de graça. E olha só, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte: como a gente está numa possível zona de acumulação, fazendo compras para aproveitar uma alta e segurando em algum suporte, e você vê que realmente a gente tem que ficar entre essa zona aqui e no mínimo segurar ali nos 54 mil dólares, baseado nesse modelo aqui que eu tô te mostrando, somente com o indicador, que é o de volume. Mas Douglas, como é que você vai confirmar uma teoria usando só um indicador? Você mesmo fala que para você confirmar uma análise você precisa de ter alguns indicadores a mais, 2, 3, RSI, para você se basear e dar mais chance de probabilidade certa e dar certo sua análise? Sim, só que assim, vamos misturar, fazer melhor? Vamos pegar uma análise técnica com indicador e vamos misturar com análise on-chain. Ó, cara, ficou chinês. Vamos lá. Se a gente misturar esses dois dados aqui, olha só que bacana. Isso aqui é sensacional. E se você entende isso aí, cara, eu quero que você vá dormir despreocupado e tranquilo, sem ficar sonhando com coisas vermelhas, candles vermelhos, beleza? E olha só. Primeiro gráfico que nós temos aqui é a reserva de Bitcoin nas exchanges. Binance, FTX, um monte de exchange aí que tem, que eu até esqueci o nome, é muito nome. Então assim, qual a quantidade de Bitcoin que está dentro dessas corretoras? E por que a gente tem que ficar esperto nisso? Você pode notar que esse aqui é o ano inteiro, 2021. A gente teve nessa linha roxinha aqui, eu não sei se eu sou daltônico, não sei. Mas a gente tem nessa linha roxinha, simplesmente, a quantidade de Bitcoin que está dentro das corretoras. A gente viu um pico justamente em julho, que é praticamente onde a gente começou a ter uma queda, um pico ali no preço do Bitcoin, falando, ó, reversão de Bitcoin. Tá subindo, tá voltando a subir, pessoal jogando Bitcoin nas corretoras para vender. Então a gente pode ter tido isso aí, já que acompanhou a crescente do preço do Bitcoin. Só que note, o preço continuou subindo, a linha branca, e a linha azul, roxa, não sei o que é isso aqui, ela caiu. Ou seja, a gente tem um movimento, o preço subindo, enquanto a quantidade de Bitcoin na corretora diminuindo. É claro que se você for reparar a escala aqui em termos de valor, você tá vendo que de 2,6 milhões caiu para o quê? 2,30 e poucos milhões. Então assim, é uma queda considerável, mais de 10% se eu não me engano aqui. E o que é interessante, porque a gente realmente está vendo uma queda. E você tem que entender que essa queda pode significar pouco, só que pro supply do Bitcoin, falando sobre todas as moedas que tem disponíveis de Bitcoin no mercado, isso é valioso, porque as pessoas que tiram a moeda da rede da Binance, eles não querem tão cedo negociar essas moedas, vender tão cedo. Isso indica pra gente que eles vão pegar, vão jogar numa hardware wallet ali, o inglês tá ficando afiado, vamos lá. Os caras jogam pra, como vocês chamam aí, carteira fria, cold wallet, que vai deixar lá fazendo hold pra sempre. Então isso é interessante, porque isso trata de escassez, isso se trata da oferta e demanda. Se você tem menos Bitcoin em circulação, você começa a deixar mais competitivo a busca por Bitcoin. Então, é aquela história que eu falei. Se você sai na rua, você fala com alguém, eu quero comprar Bitcoin. Aí você encontra o cara e fala, não quero vender. Aí você procura outro, não quero vender. Aí quando você acha alguém que quer vender, o cara fala assim, ó, eu só vendo por $500 milhão, $500 bilhão. 500 milhões? Que isso, cara? Pô, por que isso tudo? Cara, procura outra pessoa que quer vender isso aí. O valor foi exagerado, mas enfim. Procura outra pessoa que quer vender e vê se ela vende mais barato que eu. Então você saca, se você quer comprar e não tem muita gente para vender o preço, eles aumentam o preço. Mesmo papo quando você vai comprar um carro exclusivo que só tem 5 unidades no mundo. Você acha que vai ser barato um negócio que só tem 5 unidades no mundo? Um negócio totalmente escasso e exclusivo, Bitcoin é a mesma coisa. Então você tem que entender isso e quão positivo esse gráfico está sendo pra gente nesse exato momento, porque ele está em crescente queda. Parece meio contrário aí, mas sim, ele não para de cair esse gráfico, ou seja, o Bitcoin está ficando mais escasso dentro das corretoras. Beleza, Douglas, muito bacana. E agora outro gráfico que a gente vai ver é a movimentação de Bitcoin. A última vez que a gente viu esse dado aqui foi foi 20 de novembro praticamente. A gente não tinha muito dado aqui e ele atualizou. Simplesmente a gente estava vendo só esses candlezinhos aqui para cima, significando que tinha Bitcoin entrando na corretora. Só que note que
Quando o preço ele dá, deixa eu melhorar esse zoom aqui. Quando o preço, a gente tem uma queda do Bitcoin, olha só, 68 mil, caímos. Agora nessa queda, olha como é que aumenta a quantidade de Bitcoins tirados das corretoras. Ou seja, na queda, você tá vendo as pessoas tirarem Bitcoin. 11 mil Bitcoins tirados na Binance no dia 16 de novembro. Então você tá vendo realmente como é que é interessante isso. Você tem queda, você tem pessoas comprando, estão tirando os seus Bitcoins da corretora e jogando em cold wallets, em carteiras frias que você vai deixar lá fazendo hold, igual essa bichinha aqui, essa brincadeira aqui. Então os caras botam nisso aqui e não quer ver tão cedo. Isso é interessante porque você tem que entender qual é o efeito disso tudo. Você tá vendo uma região de acumulação possível e você tá vendo os efeitos sendo replicados em corretoras, Bitcoin mais escasso, e a gente tá vendo realmente pessoas jogando e fazendo hold de uma moeda que realmente é valiosa e tende a ser mais valiosa ainda. Então, vamos lá. Nosso foco aqui é o médio e longo prazo. Então, se você tá preocupado com curto prazo, realmente é preocupante, né? Quebra qualquer psicológico aí, você vê seu dinheiro desvalorizando no curto prazo, mas você tem que ter o foco no longo prazo. Douglas, minha altcoin tá derretendo aqui 10%, não sei o que, não sobe. É a mesma história. Você tá tendo queda no Bitcoin, as altcoins vão descer. Tá tudo descendo. Então, tem uns negócios fora da curva aqui, mas é NFT, os projetos de fora aí que estão subindo. Mas a maioria tá caindo. Então não tem por que você achar que o mundo vai acabar, porque o mercado todo tá caindo. Não é porque o seu projeto tá caindo, derretendo, porque ele é ruim. Não, cara, tá tudo caindo. Então não tem motivo pra você ficar desesperado nem triste. Então, escolha bons projetos, invista em bons projetos e foque no médio e longo prazo aí. Sempre esperto. Por isso que eu falo, análise técnica ajuda você a identificar alguns pontos de venda, pontos de compra, pra você brincar mais com o seu dinheiro. Não tanto, porque chega a ser perigoso, mas entender e aumentar as oportunidades que você consegue enxergar muito mais no gráfico do que você nunca olhar isso aqui na sua vida. Beleza? Então, vida de holder é uma coisa, agora de swingueiro, que a pessoa que faz swing trade já é outra, porque realmente você tem que ter uma visão e você consegue fazer mais dinheiro nessa estratégia. Beleza? Então, ó, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal para acompanhar mais conteúdo esse e vão ficar felizes, tá? Não vão ficar triste não, se tiver queda é mais oportunidade de compra, você tem que entender o contexto geral do Bitcoin. Nunca foi de queda a nossa interpretação de Bitcoin, porque não tem como, se você olhar isso aqui, não tem nenhuma forma de você ficar triste com o gráfico semanal do Bitcoin. Olha isso aqui. Então, se você falar que você tá vendo baixo aqui, você tem que pegar seus olhinhos, tirar e comprar outro lá e botar para enxergar melhor que isso aqui é só alta, tá? Então, longo prazo segue a mesma expectativa. A gente tá tendo muito mais adoção do Bitcoin. A história tá mudando. Então, vamos ficar esperto nos próximos episódios, no futuro. E eu espero sim, no final do ano aí, a gente consiga chegar pelo menos nos 80, 90 mil dólares. Mas é tudo probabilidade e para isso você tem que ficar preparado tanto para alta quanto para queda, tá? Então aqui você faz isso, sempre aprendendo coisas novas. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Vamos seguir tranquilos e com fé. Tamo junto, grande abraço.